Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma vez estamos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor novamente. Quero agradecer a você que é inscrito no canal João Batista Ipadem. Meu muito obrigado pela sua credibilidade, a sua colaboração e confiança para com o nosso trabalho. Quero pedir a você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação na opção todos, tá ok? E todos deixem aí o seu gostei nessa mensagem, fique comigo até o final. Nós vamos estar falando nesta oportunidade da bem-aventurança do crente ou do cristão. Meus queridos, os links das minhas redes sociais estão todos na descrição desse vídeo. Tem também uma chave Pix, tá bom? Se alguém sentir a vontade para poder contribuir, tá bom? Voluntariamente, é importante ressaltar isso. Voluntariamente, a chave Pix está aí na descrição do vídeo. Tá o nome do banco, o nome do recebedor, que é o meu, João Batista, e a chave, que é o e-mail, tá bom? Meus irmãos, nos ajude a alcançar a meta de 200 inscritos. Para quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, eu me chamo João Batista, sirvo ao Senhor na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Morrinhos, pastor presidente Marcivon Lemes. Meus queridos, tem também, eu creio que lá nos ao vivo tem uma mensagem, tá bom? Que eu gravei na igreja quinta-feira. Se os irmãos querem ver, tá bom? Uma mensagem que o nosso pastor presidente ministrou. Eu aproveitei a oportunidade e filmei ao vivo a mensagem, tá bom? Por isso que é importante a inscrição de todos, porque sempre que a gente entrar ao vivo, trazendo a mensagem da parte de Deus, ou quando a gente trouxer aqui o nosso quadro Diálogo de Cristão, você seja notificado pelo YouTube, tá ok? Fique por dentro de todos os nossos trabalhos. Queridos, tá também na descrição do vídeo os dias e horários de culto, tá bom? Você que é aqui de Morrinhos, Goiás, e deseja nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e bem abraçado, creio eu, pelo Espírito Santo de Deus. Tá também os endereços, tá bom? Tá os dias, os horários e o endereço da igreja, tá ok? Meus irmãos, eu creio que eu não esqueci de nada, né? Uma vez mais peço. Você que já é inscrito no canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém para que nós possamos bater a nossa meta de 200 inscritos e principalmente, o motivo principal desse canal, você compartilhando a mensagem do Senhor chegará a mais pessoas que queiram e precisam ouvir a mensagem do Senhor nosso Deus. Amém? Sem mais delongas, vamos para o texto desta oportunidade que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, nós vamos ler até o versículo de número 10, se eu não estiver enganado, deixa eu ver. Isso, até o versículo número 12, melhor dizendo. Aqui vai falar sobre a bem-aventurança de nós que servimos a Deus. Vamos observar esse texto para a gente refletir acerca deles. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista e apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 3, nos fala o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, observando estes versos, essa fala do próprio Cristo, porque está escrito pelo evangelista e apóstolo Mateus, como já disse aqui, mas essa fala foi proferida pelo próprio Deus, Deus Filho, pelo próprio Jesus Cristo. Ele nos mostra o oposto do que está sendo ensinado hoje, mais precisamente do evangelho social. Jesus Cristo aqui, ele expõe as dificuldades que um cristão enfrenta ou
enfrentará, e ele começa simplesmente dizendo que bem-aventurado, ou seja, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados os mansos. Aqui Jesus ele nos mostra a forma com a qual nós devemos viver, ele nos mostra como devemos nos conduzir e ele nos mostra também o que nós temos que passar ou o que nós vamos passar. E tudo isso para sermos exemplo, tudo isso para nós vivermos como Cristo viveu, porque tudo que ele ensinou aqui, aqui no Sermão da Montanha, ele praticamente viveu. Nós vamos analisar aqui essa palavra lá no capítulo 7, nos últimos versículos. O evangelista Mateus vai narrar o seguinte, que todos maravilhavam dos ensinos de Jesus porque Jesus ensinava com autoridade. E nós vamos observar que naquela época tinha quem ensinasse também a palavra de Deus, que eram os religiosos da época, que eram os sacerdotes, a palavra fala fariseu. E quando relata que Jesus os ensinava com autoridade, é porque o povo via que Jesus falava e vivia o que ele falava. Diferente do oposto dos religiosos da época, da oposição de Jesus Cristo. Porque os religiosos da época, eles eram oposição a Jesus Cristo. Diziam que eram servos de Deus e de Moisés, mas por poderes políticos, eles eram contra Jesus e eles ensinavam o povo. Só que eles não viviam o que eles ensinavam para o povo. Ensinavam da forma correta, só que não vivia da forma correta. Inclusive, o próprio Cristo fala para os seus discípulos até então da época, para os seus ouvintes que o acompanhavam e que ouviam os seus ensinamentos, que tudo o que os fariseus ensinavam era para fazer, era para viver, mas não era para agir conforme a sua conduta. Ou, por que não dizer no português mais correto? Faz o que eu te ensino, mas não faça o que eu faço. Porque o que eu te ensino é bom, mas o que eu faço não é bom. Então é por isso que o que sai da nossa boca tem que ser tudo conforme as nossas obras. E é por isso que eu destaquei essa mensagem aqui, porque aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus começa o Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo ele ensina diversas coisas, onde há muitos ensinamentos que nos confrontam, que nos mostra que o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho libertador, o Evangelho salvador, o Evangelho que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece, ele traz tristeza, traz angústia, traz sofrimento, faz com que nós passamos por necessidades. Eu já disse aqui na última mensagem, aqui no vídeo gravado, não no ao vivo e nem nos shorts. Eu disse que há um tempo para tudo. Logicamente que nós não vamos viver só chorando. A Bíblia fala que tem um tempo de chorar, mas também tem um tempo de rir. A Bíblia fala que tem um tempo de passar necessidade, mas também tem um tempo da gente ser farto. Inclusive, a gente tem que aprender a lidar com essas duas situações, como o próprio apóstolo Paulo ensina. Eu sei ter necessidade, mas eu também sei ter fartura. Ou seja, ele estava acostumado com a situação com que ele estava passando. Se ele estava com fartura, ele sabia se conduzir, ele sabia se portar mediante a boa até então situação. Mas se ele estava passando por necessidade, ele também sabia se portar mediante a má situação. E nós cristãos também temos que saber nos portarmos diante das situações as quais nós estamos vivendo. Porque, queridos, servir a Cristo, ser um cristão, não é viver em um mar de rosas. Os irmãos que estão acompanhando a mensagem até o presente momento entenderam o que está escrito aqui. Jesus ele começa dizendo que bem-aventurados sois vós, quando passar por todas essas situações aqui que o próprio Cristo ensinou. E ele conclui este ensino, para já partir para Jesus partir para outro ensino, dizendo o seguinte,
Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Como Jesus Cristo foi perseguido pelos opositores da época, como Jesus Cristo foi caluniado, como Jesus Cristo foi chamado de louco, de demônio, como Jesus Cristo sofreu oposição, queridos, nós também, servos de Cristo, servos de filhos de Deus, sofremos também perseguições, oposições, não tão quanto os nossos irmãos de fora são perseguidos, mas há sim dificuldades para a gente passar. Há dificuldades que a gente começa, quando a gente anda no Espírito e começa a fazer a vontade de Deus, ela começa no mundo espiritual e vem refletindo no mundo físico. Por isso que Paulo ele escreve que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, contra os demônios. Porque tudo o que acontece conosco no mundo espiritual, relativamente falando de nós, vai se refletir no mundo físico. O que nós estamos, a forma com que nós estamos nos portando espiritualmente, é a forma com que o nosso corpo físico, com que a nossa, humanamente falando, a nossa forma humana de viver vai agir. Se nós estamos nos portando de acordo com a vontade de Deus, como nos ensina aqui, a nossa fisionomia humana vai reagir conforme tudo quanto está escrito aqui. Se nós estamos vivendo de acordo com o que desagrada a Deus, a nossa fisionomia humana vai testificar contra nós, não vai dar bom testemunho de nós. E Paulo ele nos ensina que a gente tem que ser o exemplo dos fiéis na fé, dando bom testemunho, vivendo conforme a palavra de Deus. E para concluir esta mensagem, neste mesmo sermão, até o capítulo de número 7, Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei de Deus. Ele não veio para abrogar, ele não veio para destruir a lei de Deus, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. E ele foi muito mais além na lei do que os seus antecessores, ou por que não dizer, os ensinadores da lei, entre aspas, os sacerdotes da época, que até então eram os encarregados de ensinar a lei de Deus para o povo de Deus, mas não estavam efetuando isso com excelência, devido aos poderes que eles queriam, até então na época não é o assunto dessa oportunidade, mas por posição política, por status, por fama, eles preferiram ser bem-sucedido humanamente falando, politicamente. Eles não queriam perder os seus postos de alta patente mediante a sociedade. Jesus Cristo não. Jesus Cristo não se importou com isso, muito pelo contrário. Ele pregou a verdade, ele ensinou a verdade. Ele nos ensinou como devemos nos portar. É muito melhor a gente... como é que eu posso me expressar aqui para a gente concluir? É muito melhor a gente ter um bom testemunho diante de Deus do que ter status e aqui na terra e ser pessoas sucessivamente bem-sucedido politicamente. É muito melhor a gente... Me foge agora a memória. É muito a palavra correta. É muito melhor a gente ter créditos com Deus do que ter créditos com o homem. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa mensagem dessa oportunidade. A bem-aventurança do cristão, né? Que é totalmente oposta do que é ensinado nos dias de hoje, que é um evangelho de rosas, um evangelho que não mostra nenhum tipo de sofrimento, onde muitas pessoas, infelizmente, que aceitam a Cristo, mediante este evangelho que é ensinado, quando chega as lutas, as dificuldades e as necessidades, essas pessoas retornam para trás, porque não foram ensinadas da forma correta, não foram libertas pelo verdadeiro evangelho genuíno, que transforma, salva, cura e leva para o céu e batiza com o Espírito Santo.
Amém, meus irmãos? Vamos concluir essa oportunidade com uma rápida oração para a gente estar concluindo. Bendito Deus, eterno Pai, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor ter me dado a oportunidade de ter ministrado a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, eu te peço visita a cada um que assistiu, meu Deus, um pedaço dessa mensagem ou que viram toda a mensagem, Senhor Deus, que estão aqui neste presente momento, Pai. Visita o lar, a saúde, Senhor Deus, abençoa a vida de cada um deles, Pai. Que o nome, meu Pai, faça tudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Deus. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a nossa mensagem dessa oportunidade. Uma vez mais, peço a você que já é inscrito no canal, tá bom? Muito obrigado. Deixa o seu gostei, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né? Pega o link, copia, vai no story do Instagram, do Facebook, cola lá, tá bom? E você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sino da notificação e faça do mesmo modo, tá ok? Dos inscritos. Já foi dito, tá aí na descrição do vídeo, os links das redes sociais, o Pix, o endereço da igreja, tudo certinho lá, tá bom? Os irmãos fiquem à vontade para dar uma conferida lá depois, tá ok? Qualquer coisa também é só entrar em contato pelo meu Instagram, que está aí na descrição do vídeo, tá ok? Instagram ou até mesmo Facebook, mas pelo Instagram é mais fácil, que é só mandar um direct que a gente vê lá, tá ok? Então é isso, meus irmãos, nos ajude a bater a nossa meta de 200 inscritos, tá bom? Até uma próxima oportunidade, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.